Oi, gente. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Tá tudo muito louco, né? Então, a gente tem que estar bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, dizer que tô com saudade de vocês, que gostaria que nossas aulas durassem mais do que apenas mais duas. Vocês foram fantásticos comigo. Mas, enfim, estão por pouco também, né? É bom pra vocês, né? Então, eu sei que tem gente no grupo que já conseguiu emprego, está empregada, graças a Deus. Vamos pedir para que todo mundo mantenha o seu, né? Porque tá complicado. E vida que segue, gente. Dia 22 acho que vai ter um pronunciamento do governador dizendo se vai continuar essa loucura toda, se vai parar, se vai voltar. A gente não tem como saber, tá? Qualquer informação, qualquer coisa, entre em contato com a escola, que eles sabem informar melhor. Nós, os professores, muito pouco, tá? A gente sempre está em contato com a escola, pergunta, o diretor da escola sempre entra em contato com a gente, informando, pedindo as coisas pra gente, tá? Sempre tá, a gente tem essa conversa para que não fique muito longe. E mesma coisa vocês, gostaria que não ficasse muito longe, tá? Então, espero que todos estejam bem. Tá bom? Então vamos lá, gente. Nós vimos da 1 a 7 até agora. Hoje é o quarto vídeo. E nós vamos partir daí. Nós vamos falar da receita 8, a número 8. As receitas tipo C4 e C5 devem ser prescritas em que cor? Qual sua validade? Quantos dias de validade a mesma possui? Qual a quantidade de medicamento que a mesma pode ser adquirida? Essas devem ser carbonadas ou não? Então são várias perguntas numa só. Tá? Então fiquem atentos, se caiu alguma coisa assim na prova, tem que responder todas elas. Então vamos lá. Receita C. Nós vamos encontrar no slide 15. Então aqui nós já falamos alguma coisa do slide 15, né? Então nós estamos falando da C2 no slide 15 e nós vamos passar para C4 e C5, tá? Até falei da talidomida, tal, que é proibido para gestante, que são conhecidos os filhos da talidomida, que eles nasceram mutilados, muitos não vieram nem resistir, tá? Então, receita C3, nós já falamos. Receita C4, como que ela deve ser? Então, como eu falei C4 e C5, nós formos olhar lá, elas são muito parecidas, tá? Por isso que está as duas juntas. Então lá, receita C4, branca carbonada, medicamentos na lista C3, antirretrovirais. O que é isso, professor? O que é antirretrovirais? Então, o que acontece? Algumas medicações, vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem como funciona isso daí. A pessoa... uma pessoa foi estuprada. Ela vai para a delegacia, ela faz o boletim de ocorrência, o delegado pede um mandado para ela ir até o hospital, lá é feito o exame de corpo de delito para constar que aquela pessoa foi realmente vítima de abuso, tá? E ela vai ficar assim, desamparada pelo Estado, tal? Não, ela vai ter uma medicação específica para se tomar, tá? Várias, não é uma só, que combatem o vírus do HIV. Isso logo que foi infectado, tá? Então vamos supor, supondo, gente, isso é uma suposição. Se uma pessoa foi estuprada, o estuprador, ele possua o HIV, tá? Se ele estuprou a vítima, logo nos primeiros dias ali, consegue-se combater o vírus. Ah, professor, mas então é possível afirmar que a pessoa não vem a ter AIDS? Sim, é possível. Qual a probabilidade da pessoa não ter AIDS? Enorme, enorme, muito grande. Só que uma medicação extremamente forte. Extremamente forte. Ah, é só nesse caso que usa? Não, eu estou dando um exemplo.
Esses antirretrovirais ele pode ser tomado em outras ocasiões, tá? Quem vai especificar isso é o médico. Então não cabe a gente, profissional da trabalha dentro de uma drogaria, é porque foi estuprado. Não, não foi. A pessoa pode ser uma enfermeira ou uma pessoa que trabalha dentro da farmácia, ela aplicou uma injeção. Porventura ela, errou e bateu na mão a agulha. Pode acontecer. Acidente acontece. Infelizmente, acidente acontece. Foi vítima de estupro? Não, mas tem que usar um antirretroviral. São algumas das situações, mas pode ser outras doenças, tá? A validade por 30 dias, válida em todo o território nacional. Por quê? Porque a pessoa pode ter se infectado em outro lugar, ela pode se mudar, várias coisas, tá? Ela pode comprar isso em trânsito, tá? Ela vai ter que viajar, ela pode comprar em trânsito, pode acontecer isso aí. Máximo de 5 substâncias na lista. Então, antirretrovirais, ele pode colocar 5 substâncias na lista, tá? A C5, mesma coisa. Carbonada, medicamento na lista de C5, substâncias anabolizantes. Válida por 30 dias para 60 dias de tratamento. 5 ampolas injetáveis. Gente, o que acontece? Anabolizante. Mas porque o cara toma bomba para ficar desse tamanho. Primeiro que não é só homem. Tem muita mulher que vocês sabem que toma, fica enorme, fica tudo trincadinha e tal. Mas não é para isso. Algumas pessoas elas têm deformidades, elas têm uma perca severa de massa magra, de músculo, algumas anomalias no organismo. Então requer fazer o uso do anabolizante. Tem uma característica que vulgarmente é chamado, a pessoa tem um peito de pombo. Os ombros eles são bem encurtados aqui, o peito da pessoa fica pequenininho assim, ó, um pouquinho mais de um palmo, de ombro a ombro. Ó, eu que sou pequeno à distância, né? Quase 2 palmos, 1 palmo e meio. Tem pessoa que fica minúsculo, já nasce assim. Então ele tem que fazer, com o tempo, ele faz muito exercício físico, academia, natação e tal, e faz o uso de anabolizante. O que acontece? Os ossos vão, a estrutura muscular dela vai fazer com que isso tracione tudo para trás e que ela tenha, primeiro, uma melhoria na postura, tá? Aí melhora a respiração, melhora o coração, melhora um monte de coisa, tá? Então o anabolizante não é só dado para o cara crescer e ficar gigante. Não, é errado. Quem quer crescer para ficar gigante tá errado. O certo do anabolizante é para contornar algum problema. A pessoa tem dá um exemplo. Na África, alguns anabolizantes são dados para as crianças com AIDS, com HIV. Porque se vocês observarem, são extremamente magros, muito magros. O que acontece? Eles tomam anabolizante, abre apetite, melhora um monte de coisa. Lógico que melhora. Por isso que o cara que tem uma vida normal fica enorme. Eles na África não, eles vão melhorar a capacidade deles. Então vai melhorar, vai ganhar um pouquinho de peso. Ele melhora a estrutura dele, tá? Então é para isso que é usado anabolizante, tá bom? Então aqui a gente já falou na 8. Então a gente já falou, discriminou tudo, agora nós vamos pular para 9. Beleza? Vamos lá. 9. Descreva como deve ser uma receita tipo C e tudo que deve conter nela. Então nós vamos ali para o slide 22, tá? Tipo C, branca carbonada, uma via para o paciente e outra via na farmácia. O que acontece? Nem sempre ela está carbonada, tá? Hoje em dia, graças a Deus, tá? Tem muito impressa. Então imprime 2 vias, uma via com a farmácia, uma via com o paciente, tá? Essa medicação são outras substâncias, qualquer outra substância que não seja retrovirais ou talidomida ou anabolizantes, tá? Válida por 30 dias, todo o território nacional. Como que ela deve estar descrita? Dessa seguinte forma: quantidade para 60 dias de tratamento, 5 ampolas. Normalmente, quais são as medicações para ela? As pessoas que tomam anticonvulsionante, as pessoas que tomam remédio quando são doentes de Parkinson, tá? No caso aqui, ó, antiparkinsonianos. Um pouquinho chato para falar,
De repente, se cair na prova, não precisa falar. Pode falar medicamento contra Parkinson. Tá, beleza. Deu para entender o que vocês querem dizer, tá? E 6 meses de tratamento. Então, o que acontece? Às vezes a fração, a dose é muito pequenininha. E possivelmente a quantidade dessas 5 ampolas vai dar para os 6 meses de tratamento, tá? Então, já é feito tudo mais ou menos certinho, tá? Infelizmente, quem já está trabalhando na farmácia vai poder dizer isso daí. Quem for trabalhar na farmácia vai ter a seguinte percepção. Às vezes a medicação vem, um antibiótico, vamos dizer, ele vem para 5 dias, o médico receita para 7. Você é obrigado a comprar outra caixa. Por isso que tem a lei do fracionado. Funciona? De certa forma funciona. Tem drogaria que consegue trabalhar com fracionado. O giro é muito alto, eles abrem a medicação, às vezes vendem até um pouquinho mais caro, às vezes nem vendem mais caro, mas consegue desfazer. Aqui na região nossa é bem difícil fracionado, tá? O giro é alto, mas não é para tudo isso aí, tá? Vamos aqui. Para número 10. Como deve ser apresentado ao paciente a receita para um antimicrobiano? Descreva todos os itens para qual finalidade deve ser emitida. Então vamos lá, gente. Antimicrobiano, tá? O que é o antimicrobiano? 99% antibiótico. Antibiótico mata bactérias. Vírus não tem como matar. Eu tô com gripe, não tem como matar. Eu tô com AIDS, não tem como matar. Vírus não se mata, tá? Você consegue fazer um tratamento, consegue fazer uma vacina, consegue fazer algumas coisas, tá? Mas enquanto a doença está em curso, não consegue matar. Haja visto agora, infelizmente, essa pandemia do coronavírus, tá? Que a doença é o Covid-19. Para vocês entenderem, existem 18 antes disso, tá? Foram 18 infecções. Então, existem 18 coronavírus por aí, tá? Esse foi codificado como Covid-19. Então, é a forma mais agressiva, tal, mas provavelmente todos nós já tivemos contato com esse mesmo vírus e foi uma gripe simples, tá? E não foi meramente uma gripinha, como falou lá em janeiro, acho. Drauzio Varela, eu estava vendo uma reportagem dele, ele falou que ele se arrepende muito de ter dito isso, que ele estava errado, que não era só isso, tá? Então vamos lá. A lei de 2011 mudou, porque antes vendia antibióticos sem receita médica. Então, a partir de 2011 não se vende mais antibióticos sem receita médica. A retenção é feita a retenção de receita, a escrituração da mesma. O que acontece? 2 vias. Uma via para o paciente, uma via para a farmácia, tá? Todos os antibióticos, eles estão registrados na Anvisa. Tem que ter esse registro na Anvisa, tá? Tem um cadastro gigantesco de antibiótico lá. Tem que ter. A venda sempre por prescrição médica. Prescrição médica. Dentista, médico ou veterinário. Lembrem disso, tá? A tarja, normalmente vermelha, tá? Antibiótico com tarja preta não existe. Antibiótico com tarja amarela também não existe. Aí já é um inflamatório. É outra medicação, tá, galera? Então, no slide número 24 tá ali toda a prescrição. Embaixo do antibiótico, alguns antibióticos, não são todos, alguns, a pessoa vai ter até que preencher o nome, endereço, telefone e tal. Alguns não, tá? Mas azitromicina, uma coisa mais simples, possivelmente não. Mas um antibiótico mais forte, possivelmente sim, tá? As recomendações, como que ela deve ser prescrita? De forma legível. Difícil, né, gente? A gente sabe que é difícil, infelizmente. Algarismo arábico por extenso, nós já vimos isso. Expliquei já o porquê disso.
não ter emendas nem rasura, tá? Notificação fica retida na farmácia, receita carimbada e devolvida ao paciente. A notificação não substitui a receita. O que acontece? O médico pode assinar uma só e entregar a outra como notificação. A notificação fica retida na farmácia quando ela não é carbonada, tá? Ela fica retida na farmácia, a pessoa vai no SUS, tá? É carbonada, tá? A pessoa vai na Unimed, tá? O PA da Unimed aqui em Amparo, outros PAs, normalmente já emite a receita, emite a notificação e a receita, tá bom? Vamos ver aqui, o que mais? Bom, gente, então aqui a gente já falou na 8, falou na 9, falou da 10, tá? E eu pus aqui, para qual finalidade deve ser emitida? Gente, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Professor, eu não achei no slide. Tá. Mas tá no livro. Professor, mas não. Tá, porque aqui foi tudo montado em cima do livro. Tá. Mas eu acabei de falar. Eu entrei nessa questão falando o quê? Que antibiótico mata bactéria. Qual a finalidade dele? Por isso que ele chama o quê? Antimicrobiano, tá? Para quê? Para poder ter, ele tem o poder de destruir as bactérias. Então, qual a finalidade? Ele é um antimicrobiano. Ele tem o poder de destruir as bactérias, certo? Então, eu já comecei assim e vou terminar assim, para vocês entenderem qual a finalidade do antibiótico, tá? Então, por isso que agora, nessa pandemia, vamos usar isso, vamos usar aquilo, vamos usar aquilo. Gente, não é tão simples. Pode responder, pode não agravar o caso. Eu fui diagnosticado com Covid-19. Tá, então vamos dar que eles estão fazendo. Azitromicina com mais o quê? Tá, controla, mas não corta, tá bom? Só para vocês entenderem, tá? Porque é um vírus, então não cura, ele controla. E isso pode acontecer. Diferente, vamos supor, de uma infecção bacteriana. Vamos dar um exemplo. A pessoa fez uma cirurgia dentária. Foi lá, arrancou um dente. Ele deu um antibiótico. A nossa boca, ela não é 100% limpa. Tá? Por mais que você escove, tem bactéria. Uma hora ou outra a gente põe a mão na boca, uma hora ou outra a gente dá um beijo. Então o que acontece? É essencial que tome um antimicrobiano, que tome antibiótico, para aquela bactéria não entrar onde foi feita a cirurgia dentária para não ter uma infecção. Ou se já tiver infeccionado, para cuidar dessa infecção. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, um abraço, morrendo de saudade de todo mundo, tá?